Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Se você é novo aqui, bem-vindo ao canal. Meu nome é Sandra Dick, sou advogada e ativista contra o tráfico humano nos Estados Unidos. Eu trago aqui casos toda terça e sexta, casos solucionados, casos sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. Pessoal, não deixe de nos seguir no Instagram, o link do canal está aqui na descrição. E eu gostaria de pedir a vocês, divulguem esse vídeo, vamos nos ajudar aí a ter o 100k rapidinho. Vamos ao caso de hoje. Eu preciso dar aqui algumas informações científicas, mas uma linguagem bem coloquial, para vocês entenderem o caso de hoje. Então vamos lá. Esse caso ocorreu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o anticongelante ele é usado nos carros quando as pessoas se preparam principalmente para o inverno aqui nos Estados Unidos. Em estados que nevam, a temperatura vai de 10 abaixo de zero até 30 abaixo de zero. Então, sem o uso do anticongelante, com essas temperaturas, o carro não funciona. Então, em resumo, o anticongelante é um agente líquido que evita o superaquecimento do motor no verão e o travamento do motor no inverno. O anticongelante, obviamente, é letal para a ingestão e somente pode ser descartado em um aterro autorizado para aceitar esse tipo de anticongelante usado. Muitos aterros sanitários têm até um tanque designado para descarte de anticongelantes usados, não pode ser jogado no lixo comum, ou no esgoto, ou jogado no chão. Explicações dadas, vamos agora ao caso de hoje. Patricia Stallings, conhecida por Patty, vou chamá-la por Patty. Nasceu em 1964 ou 1965, não tem uma data precisa aqui dela. Ela conheceu seu marido David Stalling em seu trabalho. Ela trabalhava como balconista em Jefferson County, no estado de Missouri. Ele era um cliente frequente do local que ela trabalhava. Em 1986, os dois começaram a namorar e 2 anos depois eles se casaram. Em abril de 1989, seu primeiro filho, Ryan, nasceu. O bebê do casal passou mal em julho de 1989 e ele tinha apenas 3 meses. O Ryan vomitou após as refeições da noite, mas eles não entraram em pânico, afinal ele só vomitou uma vez e pensaram que talvez no dia seguinte ele estaria melhor. Mas ele teve que ser levado às pressas para o hospital. Os testes laboratórios feitos indicaram o uso de uma máquina de cromatografia a gás e mostraram que a criança tinha o anticongelante no sangue, etilonoglicol, que eles chamam. As autoridades suspeitaram que ele sofreu envenenamento por um anticongelante e a criança foi imediatamente colocada em custódia protetiva com uma família foster family. Eu já falei isso antes, repito, nós não temos orfanatos aqui. Famílias são pagas, selecionadas pelo governo e eles mantêm as crianças por dias, semanas, meses, até anos. Alguns são adotados pela família, outros não. Então, a família recebe uma ajuda financeira e fica com esta criança. No dia 31 de agosto de 1979, eles permitiram que a Patty visse o filho dela por uma breve visita na presença de uma assistente social. E 4 dias foi exatamente isso que ela fez. No dia 1º de setembro daquele dia, ela deu mamadeira ao Ryan e naquele exato momento a assistente social teve que sair da sala por alguns minutos. 3 dias depois, o Ryan começou a vomitar, tendo espasmos musculares, e ele começou a hiperventilar e ele foi levado para o hospital e novamente altos níveis de anticongelante foram encontrados no seu sangue por 2 laboratórios diferentes. Então, no dia 7 de setembro, Ryan infelizmente faleceu. Então, uma autópsia mostrou que ele tinha sinal de anticongelante no seu cérebro. E as autoridades começaram a investigar o falecimento dele e chegaram à conclusão de que a Patty deliberadamente colocou o anticongelante durante a sua primeira visita no dia 1º de setembro, naquele minuto que a assistente social saiu da sala por alguns minutos. E eles disseram que a Patty usou esse tempo para adicionar esse anticongelante na madeira, enquanto eles estavam dando uma busca na casa da Patty, eles acharam um galão de anticongelante. E os testes mostraram vestígios desse anticongelante também na mamadeira dele, na casa dele. A Patty foi presa e acusada de ter dado, como eu falei antes, deliberadamente um anticongelante para o bebê. O David tentou libertar a esposa dele para que ela pudesse ver o filho, porque ela foi presa, né? Só que depois o menino veio a falecer, mas o juiz havia se recusado, então acabou falecendo sem que ela visse o bebê. Os médicos então perguntaram se o Ryan poderia ser removido do suporte de vida e ele concordou, né? E ele segurou o filho por 3 horas,
e às 18h30 um dos médicos desligou a máquina. Às 21h, a Patrícia recebeu uma ligação do marido dela que disse a ela que o Ryan havia falecido, então ela teve permissão para visitá-lo naquela noite. Gente, quanta injustiça foi feita com essa mulher. Ela não teve permissão para assistir o funeral do filho, não teve permissão para abraçar o filho minutos antes deles desligarem as máquinas. E vocês vão entender em breve o porquê da minha indignação. Os médicos não conseguiram encontrar uma explicação plausível por que o Ryan tinha anticongelante em seu sistema, a não ser que tenha sido dado por ela. Ela foi levada a julgamento e sentenciada à prisão perpétua. Ela alegava que não havia feito nada contra seu filho e seu marido acreditava nela. Mas o corpo da criança foi exumado. O laboratório confirmou que tinha uma grande quantidade de anticongelante encontrado no corpo do bebê. Então, por causa disso, ela foi condenada pelo ocorrido com o filho no início de 1991 e sentenciada à prisão perpétua, como eu falei. A promotoria trouxe 4 experts que atestaram que o Ryan tinha falecido devido ao autocongelante. A promotoria não mencionou que 2 laboratórios separados identificaram etilinoglicol em seu sangue. Já chego lá. Além disso, em sua autópsia, cristais de oxalato de cálcio foram encontrados no cérebro do Ryan, consistentes com ingestão involuntária do etilinoglicol, que é um dos componentes do anticongelante. O juiz concordou com a acusação. Enquanto a Patty estava na prisão esperando pelo julgamento, ela descobriu que ela estava grávida. Na prisão, ela deu à luz ao seu segundo filho, David Jr., ou DJ. Imediatamente, o DJ foi colocado como uma foster family. Nessas alturas, a polícia estava duvidando até do marido, mas ele não tinha nenhuma acusação contra ele. E a Patty não podia vê-lo. E a justiça negou o contato com o pai. Então, o DJ não podia ver nem a mãe, nem o pai. No entanto, apenas algumas semanas depois que o DJ nasceu, ele acabou em um hospital com sintomas semelhantes ao do Ryan. Eles chegaram a uma conclusão, que ele estava com algum problema de digestão. Basicamente, o seu corpo não podia processar os nutrientes adequados. Como resultado, subprodutos tóxicos se acumularam em sua corrente sanguínea e uma criança que sofre disso pode falecer se não for diagnosticado precocemente. A dieta tem que ser modificada e a criança poderá ficar boa, como foi o caso do DJ. O DJ foi diagnosticado com uma doença genética MMA, que é a abreviatura de uma doença que é chamada acidemia metilmalônica. É isso. Chamamos nos Estados Unidos de metilmalônica acidúria, mas em português seria acidemia metilamônica, se eu não pronunciei errado. Ou seja, vou me referir como MMA. A acidemia é uma doença hereditária do metabolismo da vitamina B12, que é caracterizada por manifestações gastrointestinais e neurometabólicas. Isso inibe a capacidade do corpo de processar os alimentos, especialmente as proteínas, e faz com que a pessoa sinta letargia, atraso no crescimento, vômitos recorrentes, desidratação, insuficiência respiratória, bem como atraso no desenvolvimento, déficit intelectual, chegando a pessoa a poder ficar em coma e falecer, que foi o caso do primeiro filho dela. O estranho é que o DJ estava com os mesmos sintomas do irmão dele. Seria o Ryan também? Sofria ele também de MMA e ninguém sabia? Já que é hereditário, a doença, a acidemia metilmalônica pode ser confundida com ingestão por anticongelante. E chegamos lá. O promotor não achou relevante trazer para o caso que o DJ tinha MMA e concordou, então, que não poderia ser mencionado sobre o diagnóstico do DJ no processo do Ryan. O promotor do caso da Patty consultou vários especialistas e ele fez essas perguntas para todos eles. Teria o Ryan MMA? Eles disseram que não, que era impossível confundir MMA com envenenamento por anticongelante. A condição do DJ não tinha nada a ver com a causa do falecimento do Ryan. Foi isso que disseram a maior parte dos especialistas que eles tentaram falar.
Acontece, eles disseram que o MMA não causa altos níveis de etilenoglicol no sangue, que é porque o Ryan tinha, porque esse composto simplesmente não é produzido pelo corpo da pessoa. Então a única maneira do Ryan ter a substância no sistema é se alguém colocou anticongelante. Já a defesa da Patty não pôde discutir com os especialistas e discordar dos resultados de laboratório, e por isso não demorou muito para o jurado considerá-la culpada. Então, quando ela foi condenada àquilo lá, à prisão perpétua. Já o marido da Patty, o David, simplesmente ele não conseguia acreditar que ela era culpada e ele fez de tudo para tentar ajudá-la. Ele queria limpar o nome da Patty e este caso foi muito divulgado aqui nos Estados Unidos. Ele contactou um grande canal de televisão e eis que por milagre, eu chamo isso de milagre, naquele episódio, na televisão, um cientista, Dr. William Sly, um cientista geneticista e pediatra respeitado nos Estados Unidos, ele sabia tudo sobre MMA. O Dr. Sly conversou com um de seus colegas que dirigia um laboratório de testes metabólicos, o Dr. James Schumacher, médico, também cientista e diretor do Metabolic Screening Lab em São Louis University. Ele realizou então sua própria análise do caso do Ryan. Eles obtiveram amostras que tinham sido submetidas a 2 laboratórios que deram o diagnóstico de anticongelante no caso do Ryan. E ele encontrou em abundância um composto chamado ácido propanoico, que é comum ser confundido com o anticongelante. O DJ, porque ele sofria de MMA, ele não podia processar adequadamente a alimentação e isso levava ao acúmulo de diferentes compostos tóxicos no sangue. E um desses compostos é o ácido propanoico. O Dr. Schumacher conduziu alguns testes adicionais e ele descobriu que o primeiro filho da Patty, o Ryan, também sofria de MMA. Ele tinha níveis muito altos de ácido propiônico em seu sangue, porque ele tinha MMA. E foi por isso que ele faleceu, e não porque sua mãe deu anticongelante para ele, mas porque os laboratórios inicialmente encontraram altos níveis de anticongelantes no seu sangue. Segundo o geneticista, estas moléculas são muito semelhantes. O teste que eles usaram para ver quais os compostos os Ryan tinha no sangue, aí foi através de cromatografia gasosa, que é um processo em que diferentes compostos analisam ali o sangue e tal. No sangue, esses compostos são transformados em gases e então separados por seu peso, e uma amostra entra basicamente em um tubo longo e composto com pesos diferentes, viajam através desse tubo com velocidades diferentes. Gente, tudo isso aqui é coisa científica que eu estou lendo aqui para vocês verem. E esses níveis são separados. E então, com base na velocidade, os cientistas determinaram qual é o peso molecular que foi empregado. Então, eles explicaram, trocando em miúdos, que as moléculas do anticongelante, que é composto por etilenoglicol, e do ácido são bastante semelhantes em peso. Alguns podem confundir um com o outro. Para testar essa hipótese de que o ácido foi confundido com o anticongelante, ele fez uma experiência. Ele mandou amostras para grandes laboratórios nos Estados Unidos, sem falar nada. E esses laboratórios disseram que encontraram anticongelante, sendo que na realidade era ácido propanoico. Basicamente, os laboratórios pensaram que era anticongelante, quando na verdade não era. Com a ajuda destes médicos, ficou provado que os 2 laboratórios que testaram o sangue do Ryan pensaram que ele tinha anticongelante na corrente sanguínea. E na verdade não era. Ele sofria de MMA. 2 anos depois que a Patty foi presa, eles chegaram à conclusão que o Ryan não tinha grandes quantidades de anticongelante em seu sangue, mas que ele sofria de MMA, assim como seu irmão DJ. Ficou claro que aqueles laboratórios cometeram um grande erro, confundindo um composto
com outro estruturalmente semelhante, mas completamente diferente. Mas aí a pergunta: mas foram encontrados vestígios do anticongelante na mamadeira? Como explicar isso? Outro médico envolvido no caso, Dr. Ronald, disse, explicando sobre o anticongelante encontrado na mamadeira, abre aspas, o anticongelante na mamadeira pode ter sido qualquer coisa que apareceu em um determinado cromatograma e foi automaticamente rotulado como anticongelante, e isso é inaceitável. Ou seja, até nisso eles também falharam. O Dr. Ronald fez o seu próprio teste usando as mamadeiras, melhores mamadeiras e as mais modernas. E ele não encontrou nenhum vestígio de anticongelante, absolutamente nenhum sinal. Por quê? Por causa do composto que eles também confundiram ao identificar na mamadeira, ou seja, um bando de incompetentes. Todas as evidências eles levaram até a promotoria e a promotoria acreditou que a Patty, que inicialmente tirou a vida do seu filho, eles reconheceram que eles cometeram uma grande falha e a Patty foi absolvida de todas as acusações e libertada da prisão e reunida com seu filho e com seu marido. O diagnóstico e tratamento que o DJ recebeu salvou a sua vida, mas no hospital que o Ryan estava, o diagnóstico foi errado e dessa forma o tratamento foi inadequado. Se ele tivesse sido diagnosticado corretamente, ele estaria vivo hoje. A Patty e o David processaram o hospital e eles receberam uma quantia bem alta, mas que nunca foi divulgada. Provavelmente uns bons milhões de dólares, mas isso não traz o filho deles de volta. Se não fosse pela insistência do marido da Patty com essa emissora de televisão para mostrar o caso do Ryan, que recebeu o nome do episódio Doenças Misteriosas. Esse caso jamais teria sido trazido à luz, jamais o Dr. Sly teria visto o programa e foi com a ajuda dele e com a ajuda do Dr. Schumacher que eles provaram a inocência da Patty. Mas infelizmente o Dr. James Schumacher faleceu aos 66 anos em 2020. Dr. William está vivo. Anjos existem. Está aqui a prova de 2 cientistas, 2 homens que resolveram falar, não, peraí, eu conheço isso, eu vou me meter nesse caso. Eles eram apenas espectadores. O Dr. Sly estava assistindo o programa e ele resolveu contactar e dizer que ele era um estudioso de MMA e ele tinha certeza que o filho dela não tinha falecido daquilo. E ele conseguiu provar. E felizmente a vida dela hoje segue com o filho, com o esposo. Mas é triste, porque os aparelhos foram desligados do filho dela e ela não teve a oportunidade de abraçá-lo. Ela não teve a oportunidade de participar do velório do filho dela. Não existem milhões, não existem circunstâncias que venha a cobrir isso. Não importa o quanto ela recebeu do Estado, do hospital. Eu me emociono muito esse caso. O que eles tiraram dela, ninguém pode repor. Ninguém pode repor. Foram os momentos finais, segurando o filho dela, podendo beijar o filho dela, podendo participar do enterro. Nada disso foi dado. Por quê? Por causa de um hospital que cometeu um erro, por causa de laboratórios incompetentes, cientistas incompetentes. Se ao mesmo tempo existem cientistas como esses 2 que descobriram o erro, e o DJ foi tratado no hospital onde os médicos eram competentes e descobriram o MMA. Por que não descobriram o MMA do Ryan? Por causa de médicos incompetentes. Infelizmente, o Ryan partiu, mas deixou aí um legado para muita gente. Que espero em Deus que nada disso aconteça com nenhum de vocês, mas em caso aconteça e vocês tenham alguém que vocês conhecem que está sendo acusado por ter dado anticongelante para os filhos, mantenham esta informação em mente. Essa doença MMA pode ser confundida por
médicos inexperientes ou incompetentes, laboratórios incompetentes. E espero que o caso de hoje possa trazer aqui uma luz para aqueles que talvez estejam passando por situações desse tipo. Mas é o caso de hoje. Eu gostaria de ouvir de vocês. O que vocês acham do caso de hoje? Vocês acham que ela recebeu a compensação? A gente não sabe quanto, mas como eu falei, a compensação não vai trazer de volta o Ryan. Mas vocês acham que, devido a ser tão comum confundir essas duas substâncias, a de quem tem a doença do MMA e dessa do composto do anticongelante, vocês acham que isso seria apenas por descuido, incompetência, ou é algo tão excepcional que aqueles médicos, aqueles laboratórios estavam desculpados, porque é uma falha humana, é algo que é tão semelhante, que pode cometer erros? Eu vou ser justa, ele mandou depois, ele fez o teste dele, mandando para 2 mega laboratórios nos Estados Unidos, e o mega laboratório mesmo assim erraram. Por que ele acertou? Porque ele mandou para um laboratório específico de um amigo dele, que também era cientista e também conhecia a doença. Então, esse é o caso de hoje. Eu gostaria de ouvir de vocês a opinião. Deixa aqui o que vocês acharam do caso de hoje. Pura incompetência ou simplesmente um caso assim muito, muito difícil de diagnosticado, que de verdade quem não identificou a doença não teve a culpa. É o caso de hoje. Nos vemos em breve.